Pesadelos em Foco. Me chamo Iago, tenho 28 anos e moro sozinho há pouco mais de um ano, num bairro afastado de Uberaba, em Minas Gerais. Depois que perdi minha avó materna, fiquei com a casa que era dela. Na verdade, não era a melhor opção, já que o lugar precisava de muitos reparos. Mas, na época, eu não estava em condições financeiras de recusar qualquer tipo de abrigo. E confesso que tinha um carinho especial por aquele lugar. Cresci correndo por aquele quintal, ouvindo as histórias que ela contava sobre o poder das plantas, dos santos e das promessas que nunca deviam ser quebradas. Minha avó era benzedeira das antigas, daquelas que sabiam o nome de erva para cada tipo de agonia e vivia rodeada por pessoas que vinham em busca de alívio. Ela deixou muita coisa quando se foi: móveis antigos, santos de gesso, terços, livros de orações amarelados. Por dentro das gavetas, encontrei velas velhas, medalhinhas, panos bordados com símbolos que nunca entendi direito. No começo, achei aquilo bonito, uma espécie de legado, sabe? Mas, aos poucos, comecei a perceber que havia algo ali que não pertencia só à memória dela. Era como se cada objeto carregasse um tipo de resíduo, uma energia que não se dissipava com o tempo. Os primeiros sinais foram sutis. Luzes que piscavam mesmo com a fiação nova, barulhos que pareciam vir do sótão, embora o telhado não tivesse espaço para nada além de madeira e telha, e um cheiro estranho que surgia sempre por volta das 3 da manhã, como se algo queimasse devagar, mas sem fumaça, sem origem clara. Comecei a me perguntar se não era coisa da minha cabeça. Só que isso coincidiu com um hábito que eu adotei sem muita reflexão. Comecei a trazer objetos de brechós das redondezas. Era um costume novo, que peguei depois que visitei uma feirinha na cidade vizinha. Gostei da estética do antigo, talvez por lembrar minha avó, talvez por gostar da ideia de que cada peça tinha uma história. Comecei a encher a casa de pequenos itens velhos, um relógio de parede que não funcionava mais, uma moldura de espelho quebrado, uma boneca de porcelana com a cabeça trincada, que me disseram ser de coleção. Era como se cada um desses objetos me chamasse, mesmo sem emitir som. O último que comprei foi uma caixa de madeira com entalhes estranhos. Encontrei num brechó escondido nos fundos de um galpão. O dono não quis cobrar nada, disse que era coisa parada, que ninguém se interessava por aquilo. Levei para casa achando que podia usar como porta-joias, mas, ao abrir, percebi que havia um pano vermelho muito antigo dentro e uma chave enferrujada. Achei curioso e guardei tudo como estava. Deixei a caixa sobre um armário na sala e segui minha vida. Mas foi aí que as coisas começaram a desandar de verdade. Passei a ter sonhos recorrentes, sempre acordando com a sensação de que alguém tinha me chamado pelo nome ou de que uma presença me observava do batente da porta. Ao acordar, senti um peso no peito, como se estivesse sendo empurrado de volta para dentro do sono, um sono do qual eu não queria mais fazer parte. Numa das noites, acordei com um barulho seco vindo da cozinha. Fui verificar e encontrei o relógio de parede caído no chão, apesar de estar pendurado firmemente no gancho. A caixa entalhada estava aberta, a chave fora do lugar, o pano amassado no chão, como se alguém tivesse mexido em tudo. Fiquei gelado e me recusei a voltar a dormir naquele cômodo. Decidi perguntar a uma vizinha mais velha, Dona Zenilda, que conhecia minha avó e, às vezes, ainda me traz bolo de fubá nos domingos. Contei por cima o que estava acontecendo, e ela me olhou com uma expressão que misturava pena e alarme. Essas coisas que você trouxe para dentro de casa não são só enfeite, meu filho. Elas chamam companhia que a gente não vê, mas que sente. Foi o que ela me disse. E, naquele momento, comecei a pensar se não era verdade. Se eu não tinha virado hospedeiro de algo que eu mesmo convidei sem saber. Nos dias seguintes, tentei me livrar de alguns objetos, mas era como se a casa não deixasse. Toda vez que tentava jogar algo fora, acontecia alguma coisa. Lâmpadas queimavam, portas batiam, o cano da pia vazava de repente. A boneca de porcelana chegou a aparecer no sofá depois de eu tê-la colocado num saco para doação, como se alguém tivesse tirado de lá e posto de volta à vista.
O cheiro de queimado voltava mais forte e começou a me dar dor de cabeça latejante, como se algo quisesse me expulsar da casa que antes me acolhera. Uma madrugada, acordei com um sussurro vindo da sala. Juro por tudo que ouvi a voz da minha avó dizendo: Iago, presta atenção, menino. Era a forma como ela me repreendia quando eu era criança. Segui até a sala, devagar, e encontrei a caixa de madeira no chão, aberta de novo. O pano vermelho agora envolvia a chave, como se tivesse sido dobrado com cuidado. Senti um arrepio tão forte que quase caí de joelhos. Naquele instante, entendi que não era só uma perturbação, mas um aviso. Alguma coisa queria entrar, ou já estava aqui dentro, usando esses objetos como pontes. Decidi queimar tudo. Fui até o quintal e montei uma fogueira pequena no canto do terreno, onde minha avó costumava plantar manjericão. Coloquei os objetos ali, um por um. Comecei pela boneca, depois o espelho, a moldura, o relógio e, por último, a caixa com tudo o que tinha dentro. Acendi o fogo tremendo e rezei o que lembrava das preces da minha avó. A chama subiu rápido, como se cada peça estivesse sedenta por ar. Vi o pano vermelho se desfazer como se fosse papel, a madeira estalar e a chave virar brasa. De repente, senti o cheiro de manjericão fresco invadir o quintal, mesmo sem haver planta nenhuma ali. Percebi que tudo ficou mais leve no ambiente, como se o peso da casa tivesse sido tirado do chão. Desde então, tenho dormido melhor. Ainda mantenho algumas coisas da minha avó, os santos, os livros, os terços, mas nenhum objeto sem história, nenhuma peça vinda de lugar incerto se aproxima mais das minhas paredes. Aprendi do jeito difícil que não é todo enfeite antigo que serve para decorar. Às vezes, eles vêm cheios de gente que já partiu, mas não foi embora de verdade. Espero que esse relato ajude alguém a pensar duas vezes antes de encher a casa com lembranças que não são suas e que talvez não queiram ser esquecidas. Meu nome é Jonas e sou de uma cidade pequena no interior do Paraná. Cresci ouvindo histórias sobre objetos que trazem coisas para dentro de casa, mas nunca dei muita atenção a essas lendas até que algo aconteceu comigo. Hoje, escrevo para compartilhar minha experiência porque acredito que o que vivi pode servir como um alerta para quem está desavisado. Minha avó paterna, Dona Irene, era conhecida na família por colecionar peças antigas. Ela tinha verdadeira paixão por quinquilharias, relógios de pêndulo quebrados, quadros com molduras douradas, baús de madeira, bonecas de porcelana rachadas. Tudo isso ficava espalhado pela casa dela, que parecia mais um museu particular do que um lar. Eu sempre admirei sua dedicação àquelas coisas velhas, mesmo sem entender muito bem o motivo de tanta obsessão. Quando ela faleceu, ainda jovem, aos meus 12 anos, sua casa foi fechada e permaneceu assim por anos. A família decidiu manter tudo intacto até que alguém se dispusesse a organizar a bagunça e decidir o destino dos pertences. Esse alguém acabou sendo eu, já adulto, aos 28 anos. Minha mãe disse que cabia a mim cuidar disso, já que eu era o único neto homem, segundo ela, herdeiro direto da energia da vovó Irene. Ao abrir a porta daquela casa depois de tanto tempo, senti um arrepio instantâneo. O cheiro de mofo e poeira era forte, mas havia algo mais, como se o ar estivesse denso, pesado. Não sei explicar direito, mas parecia que a própria atmosfera ali dentro estava viva, observando cada passo meu. Comecei a vasculhar os cômodos devagar, separando o que poderia ser vendido ou doado. Foi então que encontrei aquilo. No fundo de um armário embutido no quarto principal, escondido sob um monte de lençóis amarelados, havia uma caixa de madeira entalhada com símbolos estranhos. Era diferente de tudo que eu já tinha visto na vida. Os entalhes formavam figuras geométricas que pareciam mudar conforme a luz incidia sobre eles. Dentro da caixa, encontrei 3 itens principais: uma chave enferrujada, um colar com pingente em formato de olho e uma boneca de pano com cabelos trançados e botões pretos no lugar dos olhos. A princípio, achei aquilo curioso. Parecia valioso, talvez antigo o suficiente para ter algum valor histórico ou cultural.
Decidi levar a caixa para minha casa, pensando que poderia pesquisar mais tarde sobre sua origem. No caminho de volta, porém, algo começou a me incomodar. O carro parecia mais pesado, como se estivesse transportando algo além do peso da caixa. E, quando cheguei em casa, percebi que a sensação não passava. Era como se a presença desconhecida da casa da minha avó agora tivesse me seguido. Nos primeiros dias, nada demais aconteceu. Coloquei a caixa em cima de uma estante no escritório e continuei minha rotina normalmente. Mas logo comecei a notar pequenas alterações ao meu redor. Objetos mudavam de lugar sem explicação. Certa vez, deixei minhas chaves sobre a mesa da cozinha e, minutos depois, elas simplesmente não estavam mais lá. Procurei por toda parte até encontrá-las dentro da geladeira, algo que eu jamais faria por conta própria. Depois vieram os barulhos. Passos leves ecoando pela casa durante a madrugada. Sussurros abafados vindos de lugares vazios. Uma vez, acordei no meio da noite com a impressão de que alguém estava parado ao lado da minha cama. Quando liguei o abajur, não havia ninguém, mas senti o colchão afundar, como se alguém invisível tivesse se sentado ali. Foi quando decidi investigar melhor a caixa. Pesquisei online sobre os símbolos entalhados e descobri que eles remetiam a práticas espirituais antigas, ligadas à comunicação com o além. Li relatos de pessoas que afirmavam ter encontrado objetos similares e, em seguida, começado a experimentar fenômenos inexplicáveis. Alguns diziam que eram portais, outros chamavam de atalhos. Independentemente do nome, todos concordavam em uma coisa: aqueles objetos tinham o poder de atrair espíritos para onde quer que fossem levados. Comecei a sentir medo. Não era apenas pelos barulhos ou deslocamentos de objetos, era a sensação constante de estar sendo observado. Certo dia, ao entrar no escritório, notei que a tampa da caixa estava entreaberta. Não havia mexido nela desde que a trouxe para casa, então aquilo me deixou apreensivo. Decidi verificar o conteúdo novamente, e foi aí que percebi algo terrível. A boneca de pano estava virada para fora da caixa, olhando diretamente para mim. Não consegui dormir naquela noite. Passei horas tentando pensar no que fazer. Parte de mim queria jogar a caixa fora imediatamente, mas outra parte, provavelmente influenciada pelas memórias da minha avó, sentia que não deveria me desfazer dela tão facilmente. No dia seguinte, resolvi procurar ajuda. Encontrei um benzedeiro na região, um senhor idoso chamado João Batista, famoso por resolver casos envolvendo forças negativas. Levei a caixa até ele, explicando detalhadamente o que vinha acontecendo. Ele examinou os itens com cuidado, murmurando palavras que não consegui entender. Depois de alguns minutos, ele olhou para mim e disse: "Esses objetos foram usados em rituais. Eles têm dono." Perguntei o que ele queria dizer com isso, e ele explicou que certos artefatos são criados especificamente para prender ou guiar espíritos. Se forem retirados de seu ambiente original, podem causar desequilíbrios graves onde forem colocados. Segundo ele, o espírito preso àqueles objetos era forte e provavelmente estava tentando se libertar. João Batista propôs realizar uma limpeza espiritual. Ele me pediu para deixar a caixa com ele por 3 dias e avisou que, enquanto isso, eu deveria evitar qualquer contato com ela. Aceitei, aliviado por finalmente ter encontrado alguém que pudesse ajudar. Durante aqueles 3 dias, minha casa voltou ao normal. Nenhum barulho estranho, nenhum objeto fora do lugar. Quando retornei para buscar a caixa, o benzedeiro me disse que havia realizado uma cerimônia para neutralizar as energias contidas nos objetos. Entregou-me a caixa lacrada com fita vermelha e recomendou que eu a mantivesse longe de casa, preferencialmente em um local sagrado, como uma igreja ou templo. Segui o conselho dele e entreguei a caixa ao padre da minha paróquia, que prometeu guardá-la na sacristia. Desde então, nunca mais tive problemas. Mas, às vezes, quando penso naquela história, sinto um calafrio percorrer minha espinha. E se eu tivesse ignorado os sinais? Será que o espírito teria saído completamente do controle?
Hoje, mantenho distância de objetos antigos que parecem carregar histórias demais. Aprendi que nem tudo deve ser tocado, nem todas as portas devem ser abertas. Alguns objetos guardam segredos que não estamos preparados para enfrentar. Meu nome é Elias, tenho 42 anos e sou de uma cidade pequena no interior do Paraná. Trabalho como mecânico e sempre fui um cara prático, que não dá muita bola para superstições ou conversas sobre o sobrenatural. Cresci ouvindo histórias de assombração, mas, para mim, eram só jeitos de assustar criança ou enfeitar as rodas de conversa no bar. Só que, depois do que vivi nos últimos meses, não consigo mais rir dessas coisas. Escrevo este relato porque preciso desabafar e, quem sabe, descobrir se alguém já passou por algo parecido. Tudo gira em torno de um relógio antigo que, sem eu querer, parece ter trazido algo para dentro da minha casa. A história começou quando minha tia-avó, Dona Amélia, faleceu. Ela era uma figura solitária, vivia numa casa velha cheia de bugigangas que colecionava ao longo dos anos. Após o enterro, minha mãe me pediu para ajudar a organizar as coisas dela, já que ninguém mais da família queria mexer naquele museu de trastes. Eu não estava muito animado, mas fui. A casa tinha um cheiro de mofo que grudava na roupa, e cada canto parecia guardar uma memória que não me pertencia. Enquanto separava roupas e utensílios para doação, encontrei um relógio de parede num quartinho nos fundos. Era de madeira escura, com um pêndulo que balançava devagar, e números romanos gravados no mostrador amarelado. O tic-tac era baixo, mas insistente, como se o relógio quisesse ser notado. Achei ele bonito, de um jeito antigo, e decidi levá-lo para casa, pensando que poderia consertá-lo e talvez até vender. Coloquei o relógio na sala, pendurado na parede ao lado da televisão. Minha esposa, a Sandra, não gostou muito da ideia. Disse que ele dava um ar pesado ao ambiente, mas não insistiu para eu tirá-lo. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Eu até brinquei com o fato de o relógio estar funcionando sem corda ou bateria, achando que era só um mecanismo bem feito. Mas, na segunda semana, comecei a perceber coisas estranhas. Todas as noites, por volta das 2h50, o relógio parava. O pêndulo ficava imóvel, e o silêncio que vinha depois era tão profundo que parecia engolir todos os outros sons da casa. Eu acordava com uma sensação de alerta, como se meu corpo soubesse que algo estava errado. Quando descia para verificar, o pêndulo voltava a se mover sozinho, como se nada tivesse acontecido. Uma noite, o padrão mudou. Acordei com o mesmo silêncio, mas, dessa vez, ouvi um som diferente, um arrastar leve, como se alguém estivesse movendo um móvel pequeno no andar de baixo. Peguei uma lanterna e desci, achando que podia ser um gato que às vezes entrava pela janela. A sala estava escura, mas o relógio brilhava de um jeito esquisito, como se a madeira refletisse uma luz que não existia. Ao me aproximar, vi que o pêndulo não estava apenas parado. Ele balançava para trás, contra o movimento natural, em um ritmo lento e deliberado. Então, pelo canto do olho, notei uma sombra se mexendo perto do sofá. Era baixa, quase do tamanho de uma criança, mas não dava para ver detalhes. Fiquei paralisado, com a lanterna tremendo na mão, até que a sombra sumiu, e o pêndulo voltou ao movimento normal. Subi correndo para o quarto e não dormi mais aquela noite. No dia seguinte, contei para Sandra, que ficou assustada e disse que já vinha sentindo algo estranho na casa desde que o relógio chegou. Resolvi falar com meu primo Zé, que conhecia as histórias da tia Amélia melhor que eu. Ele me olhou sério e perguntou: "Você pegou aquele relógio dos fundos, né?" A tia nunca deixava ele na sala. Dizia que ele chamava coisas e que tinha vindo de um leilão esquisito, de um casarão que pegou fogo anos atrás. Perguntei o que ele queria dizer com chamava coisas, mas só balançou a cabeça e sugeriu que eu me livrasse do relógio o quanto antes. Depois dessa conversa, comecei a reparar em mais detalhes. Às vezes, o relógio marcava horas impossíveis, como 15h47 numa noite em que eu sabia que era 3 horas da manhã. Em outras ocasiões, eu ouvia risadas abafadas,
como se viessem de dentro da madeira, mas, quando encostava o ouvido, só escutava o tic-tac. O pior foi numa madrugada em que acordei com a Sandra me sacudindo, pálida. Ela disse que tinha ido pegar água e viu uma figura parada na frente do relógio. Uma mulher pequena, de cabelo longo e roupas escuras, que parecia olhar para o mostrador. Quando Sandra acendeu a luz, a figura sumiu, mas o pêndulo estava parado, e o relógio marcava 2h53. Decidi que aquilo era demais. No dia seguinte, tirei o relógio da parede e o levei para o quintal, embrulhado num cobertor velho. Planejava queimá-lo, mas, quando abri o cobertor, o relógio estava impecável, sem um arranhão, e o pêndulo balançava como se nunca tivesse saído do lugar. Chamei um amigo, o Toninho, que entende de antiguidades, e pedi para ele levar o relógio para longe. Ele concordou, mas, no caminho, o carro dele enguiçou, e o relógio, que estava no porta-malas, apareceu no banco do passageiro. Toninho devolveu o relógio na mesma hora, dizendo que não queria mais saber daquilo. Desesperado, procurei um padre da cidade, que fez uma oração e jogou água benta no relógio. Por um tempo, os barulhos pararam, mas, 2 semanas depois, o pêndulo voltou a se mover sozinho, e os sussurros reapareceram. No fim, enterrei o relógio num terreno baldio, bem fundo, e rezei para que ele ficasse lá. Desde então, a casa voltou ao normal, mas eu e a Sandra não conseguimos mais dormir direito. Às vezes, mesmo estando tão longe, juro que ouço um tic-tac baixo, como se o relógio ainda estivesse por perto. Se alguém já lidou com um objeto que parece atrair espíritos, me conte como se livrou dele. Enquanto isso, evito qualquer coisa antiga que pareça viva demais. Espero que este relato me ajude a deixar essa história para trás, porque, toda vez que fecho os olhos, ainda sinto aquele silêncio pesado me cercando.